no livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler Tiago 2, nós vamos ler a partir do verso 18 até ao verso 26. Lá no fim da sua Bíblia, Tiago 2, 18 e 26 diz assim: Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela liberdade de culto que temos, por estarmos aqui juntos. Obrigado porque as nossas crianças também estão recebendo a Tua palavra e nós pedimos que as Suas bênçãos estejam com todas elas, com todos os professores e professoras e que as boas notícias possam gerar em cada um dos nossos filhos e filhas, seguidores do Senhor. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento, coração, e fale conosco um pouco mais, aperfeiçoando-nos a semelhança de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Nessa série de mensagens chamada da visão ao treinamento, nós temos refletido sobre o nosso desenvolvimento nessa estação, na vida da igreja, em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Temos também pensado sobre as possibilidades que Deus tem nos dado. Como vocês viram, assistimos no IBP News, o culto da lembrança, bendito seja Deus, está reverberando. Hoje mesmo eu ouvi algumas pessoas que vieram até mim, que tiveram contatos com outros militares que aqui estiveram e que foram profundamente tocados por este culto. Um momento maravilhoso que tivemos. E anualmente queremos repetir este momento, essa celebração, incrementando a nossa lembrança. Nessa última quarta-feira, mais um momento, como também assistimos no Mosteiro de São Bento, lá cantando, anunciando, falando sobre misericórdia, e assim nós iremos prosseguir. O ano está perto do seu fim, mas os projetos continuarão simplesmente porque estamos vivos. Simplesmente porque temos uma missão, simplesmente porque temos algo no coração que é a necessidade de compartilhar essa paz, como oramos, compartilhar as boas novas. E em cada nova empreitada, nós usamos o conhecimento das experiências que já tivemos. Ao mesmo tempo que recebemos um novo treinamento para as próximas etapas, como refletimos nas mensagens anteriores. Nós também pensamos sobre o que Deus diz ao nosso respeito. Lembra? Ele nos chama de sacerdote, Ele nos chama de povo, de nação, santos, para proclamar boas notícias a todos, para proclamar luz em meio de trevas. Mas Ele não só afirma a nossa identidade, Ele também dá um caminho para que eu siga, um caminho para que você siga. E nessa noite, nós continuaremos a refletir sobre mais um aspecto. E esse aspecto está encapsulado em duas palavras. Palavras que são manifestadas em toda a Bíblia, como elementos essenciais para a nossa jornada. Da jornada daqueles que desde o passado foram encontrados pelo Senhor, os nossos heróis da fé. E eu te convido, então, para abrir o seu coração, abrir a sua mente para a gente refletir sobre fé e obras. Sobre fé, pensemos. Nós seguimos a Cristo por fé.
Nós recebemos a sua palavra um dia e continuamos a receber dominicalmente e também na nossa semana, na nossa vida, na nossa rotina, por fé. Nós acreditamos no que não vemos. E nós acreditamos por fé. Nós falamos com quem não enxergamos. Nós oramos, nos ajoelhamos, não vemos a Deus por fé. Nós anunciamos as suas palavras, nós lemos, aprendemos, retemos, experimentamos e compartilhamos, sem nunca ter pessoalmente cumprimentado, dado a mão, um abraço e dito, muito prazer, Senhor, eu sou André, prazer, Jesus, e aquele abraço gostoso. Fazemos tudo isso por fé. Diante das catástrofes, diante das enfermidades, nós oramos, pedimos milagres, nós pedimos cura. Quando os médicos dizem acabou, nós ainda oramos e Deus responde. E fazemos isso por fé. Nós pedimos conselhos, direção, sabedoria, força, pela fé. A fé grande é pequena como um grão de mostarda, mas pequena como um grão de mostarda, ela pode transportar montes. Enquanto que a fé pequena já é grande quando o indivíduo reconhece a fragilidade da sua crença e olha para Deus e pede, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, ou ajuda-me em minha incredulidade. Quanto mais eu creio, mais eu me aproximo. Quanto mais eu creio, mais eu compreendo. Quanto mais eu creio, mais fortalecido e equilibrado eu me torno para encarar a vida hoje, para encarar a vida amanhã, para encarar presente e futuro. E para também lidar com o passado. Porque daí, pela fé, eu concluo que Deus, o mesmo Deus que estava comigo no passado, é o mesmo Deus que está comigo hoje. E por Ele sempre estar comigo e com você, Ele também era Senhor do passado, mesmo quando doeu bastante. Sem fé, por isso lemos e entendemos, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer. Porque tudo o que você fizer na espiritualidade diante de Deus vai ser por fé. E a fé que irá te sustentar. Quem cresce em fé e na experiência dela, cresce experimentando a fé em ação. Porque a fé em ação, ela é manifestada pela crença que nos sustenta. De tanto que eu creio, de tanta vontade que há em mim de crer cada vez mais, baseado naquilo que eu já vivi, essa crença começa a se manifestar em atos, em atitudes. A fé em ação é manifestada pela certeza que nos ajuda diante do incerto. A fé em ação é manifestada pela certeza que nos ajuda diante das longas esperas. Quando o tempo passa e eu continuo esperando, e continuo esperando por fé. A fé em ação é também manifestada pelas obras. Mas quais obras? E a resposta é simples. Todas as ações que refletem o que creio de maneira prática. Tudo aquilo que coloco em prática de uma maneira viva, de uma maneira contínua. Pois a fé e obras andam juntas. A fé e obras permanecem juntas. A fé em obras tem que ter essa ação contínua. Ela não pode ser um memorial do meu passado. Eu não posso dizer eu tive fé. E na época que tive fé, algumas obras foram realizadas. Eu tenho que dizer, eu tenho fé. E por ter fé, eu continuo agindo, eu continuo atuando com outras obras. E esse é o tema desenvolvido pelo irmão de Jesus, Tiago, no texto que lemos. Ele começa então de uma maneira muito incisiva, uma maneira muito dura. Se você parar para prestar atenção, ele começa com uma declaração muito clara. Ele diz o seguinte, olha, não vem com esse papo de que fulano tem fé e ciclano tem obra, e que todo mundo vive na santa paz, um com obra e outro com fé. Para Tiago, isso é impossível. Para Tiago, uma ação depende da outra. Não há separação entre fé e obra. Ele chega a mencionar, como parte da sua rigidez ao falar sobre isso,
Ele menciona até o mundo espiritual. Ele diz, olha, você que tem fé e acha que basta a sua fé, você é igual a um demônio. Demônio também crê. Um demônio também acredita. Eles creem, na verdade, ele adiciona um componente, inclusive eles tremem pela crença que possuem. Então dizer que tem fé, e somente fé, nunca foi, nunca será suficiente. Ele afirma, então, que a confirmação da crença não nos diferencia das hostes do mal. Então, você analisar que crer é tudo, é simplesmente se equiparar à possibilidade que qualquer um pode exercer. Pessoas e demônios. Pois mesmo quem crê, pode somente crer sem nada fazer. E mesmo quem crer, pode viver para fazer o contrário daquilo que crê. Você já ouviu isso, eu já ouvi isso, eu sei que esse é o caminho, mas eu não quero. Eu já ouvi isso, pastor, o dia que eu tiver coragem eu vou, porque eu sei que Deus é o caminho. E dói ouvir isso. Pastor, eu sei que a minha vida não está no que eu deveria fazer, mas agora eu não estou afim, eu acho que eu sou muito jovem. E eu lembro que um dia eu vi uma declaração dessa num acampamento, sentado, conversando, depois de ter orado, chorado, clamado de joelho com a pessoa, e ali, Senhor, tem misericórdia, e move, e ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu sei que esse é o caminho, eu nunca tive dúvidas, mas eu não quero agora. Eu não quero agora. E como doeu, tendo passado um tempo depois desse encontro, saber que esse jovem havia sido assassinado na porta da sua casa. E eu fiquei pensando, fiquei clamando, fiquei tentando apaziguar o meu ser, consolando a mim mesmo, dizendo, não, aquela semente no último segundo, que ela tenha falado no coração dele. Que ela tenha despertado no seu último fôlego de vida, para que ele tenha clamado Jesus naquele último segundo antes de encarar a morte. O universo dos que dizem crer é grande, irmãos. Creio e quero, creio e não quero, creio e mais ou menos, hoje sim, amanhã não, é um universo grande de pessoas. Por isso que você ouve com tranquilidade, Deus te abençoe, vá com Deus, eu creio em Deus e creio em todo o resto. Creio em Deus, em duende, creio em tudo. Mas a fé em ação manifestada pelas obras é bem menor. Enquanto há uma população que diz eu creio, a população que faz, que exerce é menor, porque a obra afirma ou denuncia. A obra afirma aquele que diz crer e denuncia aquele que não crê. Para Tiago, crer sem agir, fé sem obras é pura insensatez. Não dá para andar junto. Tiago desce um nível a mais quando ele fala sobre Abraão. Abraão, chamado, conhecido por nós como o pai da fé, na sua dura jornada que começa com um convite, creia Abraão, sai da sua casa, creia Abraão, vá para onde eu te enviarei, creia Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, creia Abraão, sua mulher não pode ter filhos, mas vai vir uma descendência enorme de você, creia Abraão, e o chocante dessa citação é que nós não temos dúvida quantas vezes Deus falou com Abraão. Quantas vezes Deus prometeu coisas a Abraão. Só tem um problema, eu não sei qual é pior, se é ouvir a promessa de Deus ou esperar a promessa de Deus. Porque você ouve, ele fala, eu vou te dar, você fala, legal, quando? Eu vou te dar. Eu vou te dar, legal, quando? Eu vou te dar. Você não clama querendo ouvir a voz de Deus? Eu clamo, eu falo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Abraão não tinha esse problema, Deus falava com ele o tempo inteiro. Várias citações. Só que até a fé dele ser provada, manifestada, só se passaram 25 anos. 25 anos ouvindo o que vai fazer, e ele lá, 25 anos
passando por, no mínimo, 10 grandes desafios, o que inclui o desafio pior, aquilo que não é justificado por lógica alguma, que é Deus olhar para alguém e dizer: sacrifique seu filho. Não tem lógica, não adianta você tentar dizer que o mundo é antigo, não tem lógica. Por isso que Abraão é Abraão, porque se Deus falasse isso para mim, eu falaria para ele: esquece, meu filho e minha filha não. Mas Abraão é Abraão, ele acredita. E ele é justificado por essas ações de espera, de crença. Então é uma crença que faz com que ele espere. A espera é a ação, a espera é a obra. A espera que faz ele acordar todo dia e olhar para o céu e contar estrelas, contar os grãos de areia na sua mente e falar: Deus tem suas promessas, o meu trabalho é esperar. E Tiago menciona este caso tentando nos dizer: uma área não anda sem a outra. Ele creu, isso lhe foi creditado como justiça, porque ele creu e creu até o fim. Ele creu e esperou até o fim. Ele é alguém que teve a sua fé expandida, aumentada, à medida que ouvia os desafios de Deus e esperava em Deus e colocava em prática. Vejam então, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, é o que Tiago nos diz. Tiago coloca um outro exemplo, ele fala de Raabe, essa prostituta. O serviço secreto de Israel havia mandado ali espias em missão para entender os dramas e desafios de Jericó, e esta mulher acolhe estes espias, esta mulher protege esses espias, essa mulher até mente para proteger os espias, essa mulher ajuda-os a sair, a entrar, a permanecer, a espiar e a fugir. E Tiago dá um exemplo desta mulher que acreditou que realmente havia um povo, escute isso, um povo que vinha de fora, que esse povo conquistaria a terra e que ela colocou a sua cabeça ali em jogo para ajudar o desconhecido. Já pensou nisso, você abrigar um espião? Ajudar esse espião simplesmente porque você acredita no seu interior que você está fazendo certo. É isso que essa mulher faz. Não tem nada de fácil aqui, é algo difícil. Ela creu e ela agiu. Ela tem a crença e ela tem a obra. Então Tiago conclui com esses exemplos dizendo: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que nos faz então concluir de imediato: eu não posso dizer que tenho uma fé, eu creio em Deus, se a minha fé não é manifestada em ação. E eu não posso dizer que eu tenho uma ação, se essa ação não for resultado da minha fé. Porque se a minha ação, a minha obra for simplesmente o resultado de uma barganha, de um desejo, ela não é o resultado da minha crença. Ela simplesmente, muitas vezes, a tentativa de apaziguar a nossa consciência pesada. Na prática, a sua fé e a minha fé crescem à medida que eu e você escutamos, à medida que nós estudamos, à medida que nós internalizamos a palavra de Deus. Então, quanto maior o contato com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, maior a minha e a sua fé. Então, primeiro ponto, contato. O contato amplia a fé. E dá para entender isso bem tranquilamente com a resposta da seguinte pergunta: quando que você confia em alguém? Se você pensar nos amigos, nas pessoas que você confia, que você fala: eu confio nessa pessoa. Você confia em uma pessoa quando o tempo passou e a sua amizade experimentou a fidelidade dessa pessoa. Quando você percebeu a sua conduta, o seu caráter, a sua fidelidade em diferentes momentos. Pessoas que você sorriu e pessoas que você chorou. Aí você cria um histórico que te faz concluir: eu posso confiar nessa pessoa. Quando você não confia em uma pessoa, quando você passou pelo mesmo tempo e os momentos e as estações e os enfrentamentos provaram para você que aquela pessoa não era confiável, ela te abandonou quando você precisava, ela não te ouviu, ela não te ajudou. Então eu cresço no meu convívio, no meu contato com Deus e percebo que Ele é fiel.
Eu cresço na minha busca de Deus e percebo por mim mesmo que Ele responde, que Ele faz o que falou. E então eu adquiro mais confiança nele, dizendo e constatando, Ele é fiel para fazer aquilo, o que Ele faz, o que Ele fala, e eu posso então acreditar nele. Então é um processo similar. À medida que o tempo passa, eu vou vencendo os dias, as lutas, e vou experimentando a fé, e a fé vai crescendo em mim, porque o que Deus fala, Ele faz. Eu escuto, eu guardo, eu aplico, e eu cresço em fé. E quando eu atinjo um nível, vem o próximo nível, com um desafio ainda maior, para eu crer em áreas que eu não acreditava, para eu desenvolver sensibilidades que eu não tinha, para eu pular de um trampolim mais alto, para eu subir numa montanha ainda muito superior àquela que eu subi anteriormente. Eu vou subindo, eu vou crescendo, e assim a minha fé vai aumentando. De modo que não há crescimento de fé sem contato, não há crescimento de fé sem níveis diferentes. A cada nível, uma nova fé. A cada nível, mais profundidade. A cada nível, mais crença. Porque Deus é fiel em todos os níveis. E é incrível perceber quando Deus começa a empurrar a gente para níveis maiores. E cada um tem uma forma de reagir com isso. Quando isso acontece comigo, eu começo a dar risada sozinho. Porque eu começo a perceber a cena e falo, ixi, ele já começou a mostrar que é hora de fazer aquilo, e dá um calafrio danado. Eu falo, não, tenho certeza. Aí eu começo a brigar com Deus. Não, não é a hora, Senhor, não é hora de chorar mais. Deus já está falando, não, vai, eu não. Mas eu começo aquelas desculpas, e ele, eu estou te mostrando, até que parece que ele me empurra do penhasco e fala, voa. Porque ele tem um outro nível. Agora eu posso também dizer, não, Senhor, eu não quero outro nível não. E é tão fácil justificar a permanência num nível. É tão fácil justificar, eu acho que aqui está bom. É tão fácil, é tão comum, é tão corriqueiro. É o sintoma mais presente. Eu não vou para o próximo nível. É quando o pessimismo sempre agarra as pessoas pelo calcanhar e fica segurando, montado, e fala, você não sai desse nível, você vai crescer só aqui na superfície. A crença de Jesus salva, Jesus cura, Jesus muda, mas você não vai executar nada para o reino de Deus, porque você não quer crer em algo a mais. Ganha também força esse processo, as nossas zonas de conforto. Porque quando eu permaneço no mesmo nível, eu me sinto extremamente confortável, eu já domino, eu já sei o que esperar, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei inclusive o que não vai acontecer. Então eu fico ali gostoso, feliz, e nada acontece, e a fé não cresce. Não crescendo a fé, não cresce o contato, não cresce o conhecimento, não cresce a experiência, para não dizer a aventura com Deus. E aquilo então que foi num dia grande, algo grande, diante dos desafios e dos níveis, aquilo se torna menor. Porque Deus fala, eu vou te empurrar para o próximo. Aí você olha para o que acabou de passar, eu pensei que aquilo era grande. Deus fala, não. E por quê? Porque Deus é maior. Porque Deus é maior do que eu faço, Deus é maior do que eu experimento, Deus é maior do que eu enxergo, Deus é maior do que você vê, Deus é maior do que você quer fazer. Deus é maior. Então Ele me desenvolve à medida que eu aceito o salto e pulo e me jogo e me lanço, quando Ele está me direcionando, vai, porque tem um nível a mais de fé para você entender. E essa crença crescente, viva, resulta naturalmente em obras, para que a fé seja viva e não um componente teórico da minha existência. Eu creio, você crê, eu creio para executar, eu creio para viver, eu creio para crescer na minha crença, e a partir desse crescimento eu possa ir sempre além do que já fiz. É muito chato ouvir isso, eu já sei fazer isso, deixe comigo. Por que é muito chato ouvir isso? Porque significa que você vai fazer provavelmente igualzinho fez no passado.
O know-how, sim, serve como experiência, mas ele não tem que ser repetido exatamente. Eu posso adicionar algo a mais, eu posso deslumbrar algo a mais, eu posso ver algo a mais. Eu creio para crescer na minha crença e a partir deste crescimento eu possa ir além do que já fiz. Nessa semana houve uma reunião em Belém. Eu não sei exatamente se foi na quinta ou na sexta-feira, mas foi nessa semana, lá na Palestina, não é Belém do Pará, não. Diversos líderes estavam ali, naquele cenário tumultuado do Oriente Médio, gente que serve lá naquela região, líderes, pessoas que trabalham com refugiados, ajudas humanitárias, pregação do evangelho, aconselhamento, gente que trabalha lá naquele povo. E no término dessa reunião, o líder ali presente, o líder maior, um pastor, ele diz o seguinte, ele diz, arrisquem-se pelo reino. Jesus está voltando. Arrisquem-se pelo reino. O que significa isso? Vou começar a fazer aquilo que coloca minha vida em perigo? Obviamente que não. Mas ele quis dizer, porque é isso que ele disse a vida inteira. Creia. Creia um pouco além. Não creia só no superficial. O homem que disse isso, ele teve muitos membros de sua igreja decapitados pelos radicais. O homem que disse arrisquem-se, ele teve pais que tiveram seus filhos assassinados na sua frente. O homem que disse isso tem uma doença degenerativa e está morrendo lentamente. E nenhum superior dele consegue fazê-lo parar e ficar em casa quietinho. Descansa, filhinho, fica aqui, você já fez muito. Porque ele olha para os seus superiores e diz, eu tenho uma missão a executar, eu tenho fé, então eu tenho que produzir obras. Eu tenho fé, logo eu tenho uma missão. Quando poderia simplesmente, já fiz, já servi, agora eu vou ficar lá com o controle remoto da televisão assistindo o X Factor. A fé não pode ser passiva, a fé não pode ser teórica, a fé não pode ser matéria de academia. A fé verdadeira é energia em ação. A fé verdadeira é dinamite que explode. Não é conto, não é conto. E a fé verdadeira produz uma obra cada vez maior à medida que a fé aumenta, as obras também aumentam. O que eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão e minha irmã, é, número 1, invista no crescimento da sua fé. Aproxime-se mais do Senhor, sim, através da sua palavra, da oração. Deixa tudo isso minar o seu coração, porque se você ficar ouvindo as notícias e flutuando com elas, você vai perder muita chance de ter mais fé e, consequentemente, mais obras. Quem pouco ouve, quem pouco estuda e pouco aprende, quem pouco ora, sempre terá dificuldade de ver a fé crescer. E quem não vê a fé crescer, não terá obras para mostrar. Pelo contrário, vai viver de memórias. Coloque a sua mente para funcionar, deixe a fé ser manifestada em obras. Pergunte a Deus. Sonde seu coração, pergunte ao seu interior, onde eu posso manifestar a minha fé? Ao invés de ficar assistindo a fé dos outros. Você não tem que assistir a fé de ninguém, você tem que pôr a sua fé em ação. Não é dizer ele, ela tem fé, olha o que ele, ela está fazendo. Não, o que eu irei fazer, porque eu tenho fé e porque eu quero ver a minha fé expandir. E eu te garanto, o Senhor vai te surpreender muito mais do que você pode imaginar. Porque Ele é Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus tem muitas histórias para escrever através da sua e da minha vida. Portanto, coloque a sua fé em ação em nome de Jesus. Pois assim sendo, maior serão os desafios, sim.
mas em todos eles Deus estará acrescentando em você novos níveis, novas medidas, novos desafios, novas vitórias, para que vivamos uma fé viva e uma fé que é acompanhada de obras e não uma fé teórica. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos orar. Grande Deus, nós não queremos desenvolver uma fé que seja simplesmente a tentativa de apaziguar a consciência. Nós queremos viver uma fé em ação, Senhor. Nós queremos que a cada dia, em cada novo nível, todos possamos crescer em fé. Em nome de Jesus, Senhor, remova-nos de toda zona de conforto, remova-nos de tudo aquilo que impede a fé crescer. Remova-nos, Senhor, e faz-nos entender a missão, a obra que o Senhor tem para cada um de nós realizar. Em nome de Cristo Jesus, coloca nesta noite coragem, coloca nesta noite força, coloca nesta noite desejo, Senhor, de crer mais e fazer mais. Porque o Senhor é quem coloca a visão em nossos corações, o Senhor é quem nos treina. Então ajude-nos, Senhor, a crer e executar. Em nome de Cristo Jesus. Comece a descortinar em cada mente pistas. Comece a brotar, Senhor, em cada coração cenas, imagens. E que essas imagens sejam perseguidas em nome de Jesus. Para que tenhamos fé e obras de uma maneira crescente. Faz assim em nós, Pai. Nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.